Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal, onde eu procuro, de uma forma bem simples, partilhar um pouco das verdades eternas que ao longo da minha vida eu fui descobrindo, mergulhando no coração de Deus, através do Espírito Santo, a luz se acendendo e descobrindo as verdades da nossa doutrina católica. Eu quero começar essa série de vídeos sobre os dogmas marianos, porque não são poucos os embates que muitas vezes nós sofremos, enquanto católicos, dos nossos irmãos evangélicos, a respeito da Santíssima Virgem Maria, e como é importante, Deus mesmo quer que você faça isso, e eu também, que a gente estude, esteja completamente inserido naquilo que a Igreja nos ensina a respeito da nossa mamãezinha, E como ontem foi a festa da Imaculada Conceição, que é um dos dogmas declarados pela Igreja a respeito da Santíssima Virgem, eu vou iniciar então com o dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma foi declarado pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Você imagina, demorou 19 séculos para a Igreja declarar esse dogma da Imaculada Conceição. E o Espírito Santo mesmo vai conduzindo, através do senso do povo de Deus mesmo, da fé do povo, e também teólogos que vão se debruçando na revelação, pela revelação, e através de estudos e debates, e acabam chegando à conclusão, pela luz do Espírito Santo, desses dogmas, em especial de que a Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado original. Mas para a gente entender um pouquinho, o que significa essa grande graça, vamos entender lá antes do pecado original, quais eram as prerrogativas, quais eram as bênçãos, as graças que Adão e Eva tinham lá no paraíso e que perderam, e como consequência toda a humanidade perdeu, por terem dado conversa para a serpente, por terem se deixarem seduzir por ela e terem caído no pecado original. Bom, como ensina a palavra de Deus lá em Gênesis, o homem foi a última criação de Deus, Primeiro ele povoou o mundo, dos seres criados, da natureza, dos animais, e por último foi o homem que desejou que fosse sua imagem e semelhança, nesse sentido, colocando sobre ele o sopro de vida, o Espírito Santo, e nos fazendo, enquanto criatura humana, também animais, mas criatura humana dotada de inteligência e muito semelhante aos anjos, no sentido de que temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, Deus nos concedeu essa graça da inteligência. E quando Adão foi criado, ele possuía, enquanto graça de Deus, nós podemos dizer os dons preternaturais e os dons sobrenaturais, que foram perdidos com o pecado original, tanto ele quanto a Eva, eles viviam ali no paraíso, vamos dizer, eles já desfrutavam da graça, eles viam a Deus, Deus passeava no jardim toda tarde, eles tinham a beatificação, a graça de ver Deus, e eles perderam isso pelo pecado original. Então, um dos dons preternaturais é o que a gente chama de impassibilidade, Que dom é esse, Estelinha? É o dom de não ter sofrimento. Imagina só, Adão e Eva lá no paraíso, eles não passavam nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Eles estavam livres, igual quando a gente chegar no céu, Nós também lá no céu vamos ter esses dons preternaturais, se conseguirmos a beatificação total,
graça de entrarmos no céu, nós também ficaremos livres de todo o sofrimento, né? Eu lembro do meu filho Lucas, né? Quando ele devia ter uns 6 anos, mais ou menos, ele perdeu um priminho de leucemia, né? Que regulava com a idade dele. E nós tivemos o privilégio de conviver com ele por um tempo na nossa vida. Muito bonito esse processo, né? Eu, como ministra de Eucaristia, eu levava a comunhão para ele, e quando eu chegava lá, né, e a mãe dele, adivinha quem chegou? Ele falava Jesus, né? Não era eu, ele já sentia ali a presença da Eucaristia, e ele foi morrendo assim, se santificando, né? E aí, quando eu cheguei do velório, né, os meninos estavam já deitados assim no quarto, vendo televisão. Aí eu entrei e vi a máscara do Léo, né, que estava em cima da escrivaninha deles. E aí meu filho caçula falou: mãe, essa máscara do Léo está aqui para dizer para nós que lá no céu ele não precisa mais dela, né? Lá no céu ele está totalmente curado, né, mãe? Eu falei: é isso mesmo, meu filho. Lá no céu ele está vivendo feliz ao lado de Jesus, sem problema de saúde, né? Então esse dom de impassibilidade, o Adão e Eva tinham lá no paraíso, né? Então, esse é um dos dons naturais. O outro é o dom da integridade, né? Quando Deus criou o homem, São Gregório Magno fala, né, que nós temos dentro de nós um microcosmo, né? Então Deus colocou dentro do homem um pouquinho de toda a criação. Nós temos minerais dentro de nós temos água, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, né? E Adão e Eva, ele tinha toda essa harmonia perfeita, né, entre corpo, alma e espírito. Tudo funcionava de forma harmônica, perfeitamente bem, né? Seus pensamentos, seu organismo, né? Então assim, não tinha doença, não tinha, como eu disse, né, não tinha sofrimento, e eles tinham essa graça, né, dessa integridade, dessa harmonia como um todo. Depois a imortalidade, né? Porque a morte entrou no mundo com o pecado original. Então eles ali também desfrutavam da imortalidade. E da ciência infusa, que é um dom próprio dos anjos, né? Que quando Deus cria os anjos, imediatamente ele já cria com toda a sabedoria necessária para que o anjo desenvolva a sua missão, né? E Adão e Eva, eles tinham essa sabedoria infusa sobre todas as coisas. Por isso que a palavra diz, né, que Adão deu nome para todos os seres vivos, né? Porque ele tinha dentro dele já essa sabedoria infusa na área da ciência, da biologia, da botânica, né, da medicina, enfim, tudo estava já dentro da sua mente e para suas necessidades, né? Ele foi criado já sabendo de tudo que era necessário, e assim como os anjos são também. Os sobrenaturais que Adão tinha e Eva, né, são, primeiro, a graça santificante, né? Eles não precisam do batismo, não precisavam ser batizados como nós, né? Eles já, dentro deles, já tinham essa graça, esse impulso, né, de manter a santidade, né? E os dons do Espírito Santo, 7 dons, que eles também já receberam lá como dons sobrenaturais, que nós também recebemos com o batismo, né? Nós precisamos do batismo para receber a graça santificante e os dons, 7 dons do Espírito Santo, que são, né? Vamos lá: conselho, sabedoria, fortaleza, entendimento, temor de Deus, piedade e ciência. Eles já tinham esses dons. Com o pecado original, perdeu-se tudo isso. Então, passamos a ter o sofrimento, né? Lá o Gênesis fala, agora vai ter que trabalhar para conseguir o seu próprio alimento, né? Perdemos essa integridade, essa harmonia, né? Com problemas psíquicos, problemas de saúde física, psíquicas, espirituais, né? Perdemos também a ciência infusa, né? Agora nós precisamos nos dobrar sobre o conhecimento, né? Nós temos que ir atrás dele, né? Temos que buscar o conhecimento. Não nasce sabendo, né? A gente temos que ir atrás e buscando, né? E com relação aos dons sobrenaturais, que nós precisamos do batismo e da igreja, né? Dessa arca para poder alcançar
a beatificação, a nossa santificação, né? Através dos dons do Espírito Santo, dos 7 sacramentos que a Igreja nos propõe como graça santificante que nós agindo em nossa vida como graça santificante. E Nossa Senhora, né? Quando se é declarada a Imaculada Conceição, todos esses dons que eu acabei de falar que Adão tinha antes do pecado original, eles tinham, Nossa Senhora é repleta desses dons. Então, quando a gente fala da Imaculada Conceição, né, com relação a Nossa Senhora, significa que todos esses dons que eu disse, que Adão e Eva tinham antes do pecado original, né, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais, Nossa Senhora possuía todos esses dons, né? E aí, mas você vai falar, mas Estelinha, Nossa Senhora não sofreu, padeceu com Jesus? Sim, ela, por escolha dela, ela aceitou sofrer, né? Mas ela tinha essa graça da impassibilidade, né? E todo esse sofrimento que Nossa Senhora suportou, né, sempre teve Deus agindo ali, né, sendo como um pilar na vida dela, né, como uma estrutura das suas emoções. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Glória de Maria, ele diz que quando Nossa Senhora está no Calvário ali, né, ela perdeu esse auxílio e esse cuidado de Deus. Então ela sofreu humanamente como Jesus também, né, que é o papai, né, porque me abandonaste ali. Jesus então sofreu tudo enquanto homem, e Nossa Senhora também por escolha própria também sofreu tudo. Como eu disse, a Igreja, para chegar a um dogma desse, né, ela estuda muito, se dobra muito, né, e no caso da Imaculada Conceição foram 19 séculos, né, muito tempo. Começou lá em 1830, né, com a aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, em que Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Labouré, mandando cunhar uma medalha e que continha: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Né? Ali Nossa Senhora já e também ia preparando a Igreja, né, que declararia, através do Papa Pio IX, esse dogma da Imaculada Conceição. Vamos começar, que é a coisa mais linda do mundo, né? Os termos solenes da definição dogmática, né, da Imaculada Conceição, feita pelo Papa Pio IX. Olha que coisa mais linda. Em honra da Santa Indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica, e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos como doutrina revelada por Deus o seguinte: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina, pois, deve ser crida firmemente e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, quem presumir deliberadamente, e que Deus não o permita, pensar em seu coração uma opinião contrária a essa definição, conheça e saiba que se condena a si mesmo por seu próprio juízo, que fez naufrágio na fé, que se separou da unidade da Igreja e que incorreu automaticamente nas penas estabelecidas pelo direito. Então, é uma obrigação de todos nós acreditar, né, como dogma declarado pela Igreja, à luz do Espírito Santo, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Sabendo que ela possuía todos esses dons, né? Antes que Adão e Eva possuíam antes do pecado original. É importantíssimo ressaltar, né, que antes do Papa Pio IX declarar o dogma da Imaculada Conceição, houve um debate muito grande entre os teólogos da época, né?
eram os jesuítas e os franciscanos contra os dominicanos, né, que eram contrários à Imaculada Conceição. E é famoso um debate que teve em Paris, onde os dominicanos apresentaram 250 argumentos contrários à Imaculada Conceição e os franciscanos escolheram uns escotos, né, um santo, para combater esses 250 argumentos. Né? E conta a tradição que quando eles chegaram para o Duns e falaram: olha, são 250 argumentos, né, meu Deus, será que você vai conseguir, né, ter êxito nesse debate, nessa dialética, né? E aí ele pegou e foi até uma imagem, né, de Nossa Senhora e rezou, né? Virgem Maria, sede da sabedoria, se é do desejo de Deus, né, me ilumina para que eu consiga, né, iluminar as mentes a respeito da sua Imaculada Conceição, né? E aí ele venceu 250 argumentos com 3 palavrinhas: pode, conveniente e fez, né? Então, a primeira: Deus poderia criar a Virgem Maria, né, a mãe do Salvador do mundo, né, de Jesus, do seu Filho, sem o pecado original, sem a mancha do pecado original. Né? E era conveniente que o fizesse, né, que ela fosse preservada do pecado original. Né? E por causa disso Deus fez. Né? Então, Deus podia fazer, era conveniente que Deus fizesse, e por isso Deus fez. E com esses 3 argumentos, ele derrubou todos os outros 250 argumentos, né, contrários à Imaculada Conceição, e ali aqueles que eram contrários se renderam, né, então a essas 3 palavrinhas, né? Deus pode, é conveniente, Deus pode, era conveniente que fizesse, por isso ele fez, né? E esse dogma, então, ele foi declarado em 1854. Né? Alguns santos, né, a gente fala que a igreja, quando ela vai declarar um dogma, também ela escuta os fiéis, né, o sensu fidelis, a gente fala, né, escuta o que os fiéis estão falando, né, e desde sempre os fiéis, eles tinham Nossa Senhora como Imaculada Conceição, né, sem mancha alguma do pecado. Santo Agostinho dizia: é impossível entregar Maria ao diabo sequer por um só momento, né, como aquela, né, ter o pecado original significa de alguma forma estar submetido, né, à ação do inimigo, né. É horroroso para nós, diz Dionísio o Cartucho, né, o Papa Pio IX, quando escreve a bula, ele cita ele diz: é horroroso para nós dizer que esta mulher que iria esmagar a cabeça da serpente tinha sido alguma vez esmagado por ela. Meu Deus do céu, é tão lógico, né? É tão lógico que lá no próprio Evangelho, né, no Gênesis, o que Deus fala, né? A mulher esmagará a sua cabeça, né? Como que poderia, né, se pensar que alguma vez a serpente tivesse algum poder sobre a Virgem Maria, né? Tem outro santo, né, chamado de Baker, ele dizia, né, se eu aceito Jesus como Deus, né, é uma afronta a ele dizer que a sua mãe tenha cometido algum pecado, né, que ela tenha, de alguma forma, ultrajado a ele, né, porque cometer pecado significa ultrajar Jesus, flagelar o seu corpo, né, e assim a igreja foi ouvindo, né, o que o povo dizia, né, a respeito disso. Outra coisa que também o povo dizia, né, como que a rainha dos anjos pode se submeter ao inimigo? É impossível, né? Olha que óbvio. Nossa Senhora é declarada como rainha dos anjos, como ela vai ser submetida ao inimigo? Como a medianeira da reconciliação, reconhecida Nossa Senhora como a medianeira entre nós e Deus, como ela pode ter algum pacto, ou tem tido algum pacto com o demônio de alguma forma, através, né, do pecado, né? Eva, ela foi criada em graça, embora ela tenha perdido a graça através do pecado original. O que pode admitir que a nova Eva, né,
reconhecida Maria como a nova Eva, a mãe do Salvador, não tenha sido criada também, né, em estado de graça. Ela que geraria o Filho de Deus, né, o nosso Salvador. Né? A mãe de Deus jamais poderia ter sido escrava do inimigo. Né? E como que poderia o sangue de Nosso Senhor correr, né, através do corpo de Nossa Senhora com o sangue manchado pelo pecado? Né? Isso é impossível. Né? Então, quando a gente diz que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, nós estamos dizendo que Nossa Senhora não perdeu a sua inocência, né? A pureza, né? da sua infância, da sua criação, do seu estado de graça. Né? Ela era, o anjo mesmo disse, plena de graça. Né? Quando a gente pega um copo, né, e enche até a boca de água, né, pleno, assim, não cabe nada, né, a plena de graça, como pode caber pecado ali, se ela é plena, ela é cheia de graça. O anjo mesmo disse para ela, saudou Nossa Senhora assim, né, então é impossível que tenha tido alguma mancha, né, de pecado nela. É Nossa Senhora dotada da sua inteligência, completamente ordenada à sua vontade, né, submetida à sua fé, né, e ligada, interligada, direcionada, canalizada para amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então essa ciência infusa que Adão e Eva possuíam e que Nossa Senhora também tinha, mas era completamente por graça divina ordenada para amar a Deus e fazer, né, a vontade de Deus. Né? Ela tinha uma beleza física também, né? Porque dela nasceria o novo Adão, né? A obra perfeitíssima de Deus que é o nosso Senhor Jesus. Né? E por fim ela quis morrer e sofrer como seu filho Jesus, né? Foi do seu arbítrio, foi um desejo dela. Sim, eu aceito, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Então Nossa Senhora aceitou de livre e espontânea vontade, né, essa condição, né, de padecer os sofrimentos que Deus enviou a ela. Né? Assim como ela também convidou, que nós sabemos, os pastorinhos lá na aparição de Fátima, né, aquelas 3 crianças, né, vocês aceitam padecer todos os sofrimentos que Deus quiser vos enviar para evitar que as almas vão para o inferno? E os 3, imagina, sim, nós aceitamos, né? Que coisa mais linda. Então é uma graça especial, né, que recebe do Pai, né? E aí nós temos por fim, né, tentando amarrar sobre esse dogma da Imaculada Conceição, o que isso significa na igreja, né? O que isso significa para a Virgem Maria e para nós, que agora passamos a amá-la muito mais, né? Lá em Lucas 11, né, quando Jesus é abordado, ó Senhor, sua mãe e seus irmãos, né, estão aí, né, te chama, ele falava, quem são minha mãe e meus irmãos? Né, todo aquele que cumpre a palavra de Deus em apoio em prática. Né? Então, já reconhecendo Nossa Senhora como essa graça de ter ordenado a sua vontade, a sua inteligência, né, para cumprir a vontade de Deus e a pôr em prática. Né? E existe uma analogia bem fácil da gente entender o que aconteceu com Nossa Senhora, né? Que é a libertação de um condenado, né? Vamos supor que a gente tem um condenado que tenha sido condenado, sei lá, uma pessoa que você conhece que foi condenada e está presa, né? E aí você, e para ele ser libertado, você tem que pagar uma fiança. Daí você vai lá e paga essa fiança, né? E liberta o condenado, né? Essa fiança que foi paga por Jesus através do seu sangue redentor de toda a humanidade condenada através do pecado original. Jesus foi lá e redimiu o pecado, né? Redimiu a humanidade através disso, pagou o preço, né? Através do seu sangue preciosíssimo. Com Nossa Senhora, ela foi preventiva, né? Então, Nossa Senhora não chegou a ser condenada, né? O preço foi pago antes, né? O pecado não toca a Virgem Maria, né? Então a gente pode dizer que foi uma redenção preventiva, né? Nós temos a redenção liberativa, que diz respeito à humanidade, que aconteceu conosco através
de nosso Senhor, né, do sangue derramado, da sua redenção, ali nós temos a nossa redenção liberativa, né? E com relação à Nossa Senhora, a Virgem Maria, essa redenção foi preventiva, né? Aconteceu antes, né? Ela não chegou a sofrer o pecado, nenhum pecado, né? É impossível, né, que a sala secreta de Deus, como diz São Luís Maria de Montfort, né? O ventre onde Deus colocou ali o seu Filho Jesus, né? Onde Deus foi gerado, é impossível que tivesse alguma mancha, né, de pecado. E aí eu queria terminar, né? Espero que você tenha agora um amor maior pela Virgem Maria, né? E eu queria terminar, né, com essa discorrer sobre o que o Papa Pio IX, né, em 1957, 3 anos depois, né, quando foi ali a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette, Bernadette que era analfabeta, né, e que teve 18 aparições de Nossa Senhora, e na 16ª aparição, né, que ela estava sendo pressionada pelo Papa, pelo padre, pelos bispos a dizer, né, a perguntar quem era Nossa Senhora, e quando na 16ª aparição Nossa Senhora diz: eu sou a Imaculada Conceição, né? E aí que eles acreditaram na Bernadette, porque ela nem sabia o que significa isso, e ela nem entendeu o que era a Virgem Maria, né? Quando ela falou assim, essa senhora falou que a Imaculada Conceição, ela não sabia que esse dogma tinha sido declarado, né? Como eu disse, analfabeta, pobrezinha, né? Ela não sabia disso. E ali Nossa Senhora se declara para que o padre, o bispo, entendesse quem é que estava ali falando com a Santa Bernadette. Então, no ano de 1857, né, o Papa, achando-se em Imola, onde ele foi bispo, revelou, por solicitação da superiora do orfanato, que ele mesmo fundara, as impressões que sentiu no momento solene que pronunciou a fórmula dogmática, que eu li no começo, aquela fórmula, né? Ele disse assim, olha que coisa mais maravilhosa, quando eu li isso eu fiquei mais apaixonada ainda por Nossa Senhora. Quando comecei a publicar o decreto dogmático, senti a minha voz impotente para se fazer ouvir pela imensa multidão, 50.000 pessoas, que se apinhava na Basílica Vaticana. Mas quando cheguei à fórmula da definição, Deus deu à voz de seu vigário tal força e tal vigor sobrenatural que fez ressoar em toda a Basílica. E eu fiquei tão impressionado por tal socorro divino que fui obrigada a suspender por um instante a palavra para dar livre desabafo às minhas lágrimas. Além disso, enquanto Deus proclamava o dogma pela boca de seu vigário, Ele mesmo deu ao meu espírito um conhecimento tão claro e tão grande de incomparável pureza da Santíssima Virgem, que é abismado na profundidade desse conhecimento, o qual linguagem alguma poderia descrever, minha alma ficou inundada de delícias inenarráveis, delícias que não são terrenas e que não se poderiam provar senão no céu. Nenhuma prosperidade, nenhuma alegria neste mundo poderia dar daquelas delícias a menor ideia. E não temo em afirmar que o vigário de Cristo precisou de uma graça especial para não morrer de doçura sobre a impressão de tal conhecimento e de tal sentimento da beleza incomparável de Maria Imaculada. Tu, minha caríssima filha, foste felicíssima no dia da tua primeira comunhão e mais ainda no dia da tua profissão religiosa. Eu mesmo conheci o que significa ser feliz no dia da ordenação sacerdotal. Ora bem, reúne todas essas felicidades, com outras ainda que você possa imaginar. Multiplica sem medida para fazer todas juntas uma só felicidade. E tu terás, assim, uma pequena ideia do que provou o Papa no dia 8 de dezembro de 1854. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais maravilhosa, né?
Então, quero convidar você a partir de hoje, né, a honrar a Virgem Maria como ela merece ser honrada, né, dentro do seu coração, da sua vida. E também se dobrar a isso, ou sede da sabedoria. Né? Me ajuda nesse vale de lágrimas, né, nas minhas lutas diárias. Né? Venha através dos seus dons e méritos e me iluminar, me ajudar. Né? Intercede junto a seu Filho Jesus, para que ele, junto ao Pai, né, alcance a graça, essa graça do pleno entendimento da minha verdade, da vontade de Deus a respeito da minha vida, do caminho da minha oração, né, da minha vida, desse caminho para o céu. Né? Virgem Maria, tem de piedade, né, misericórdia de nós, seus filhos que pelejam nesse mundo, né, e como sede da sabedoria que é, vende em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vamos terminar com uma salve, Rainha? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Espero que você tenha se deixado tocar, né, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria. Um beijo, Deus abençoe, vamos em frente que atrás tem gente, e segue aqui que você vai, devagarzinho eu vou postando cada um dos dogmas da Virgem Maria para você ficar bem inteligente das coisas de Deus, viu? Beijo, Deus abençoe, muito obrigada.